O Fortaleza está em fase final da pré-temporada e nos ajustes finais para iniciar a jornada 2025. O Leão do Pici trouxe alguns reforços pontuais, mas que elevam muito a qualidade do elenco, e agora o técnico Vojvoda vai ter muitas peças para reposicionar e ajustar a equipe. Eu sou Jonathan Cavalcante, analista tático aqui no canal Jogo Direto, e neste vídeo vai ser uma pegada um pouquinho diferente. A gente vai analisar o elenco do Fortaleza montado até aqui e possíveis variações que o técnico Vojvoda já pode utilizar no Campeonato Cearense e também na Copa do Nordeste. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal. Fortaleza que para mim tem o melhor elenco do futebol nordestino, mais coeso, mais equilibrado e um dos melhores do futebol brasileiro atualmente. E aí a gente vai ver que o Fortaleza hoje contém 35 atletas, contando com alguns que subiram recentemente da base, né? Por exemplo, no caso do Cauê Canela, do Luca Prior, são atletas que subiram, o Gustavo Mancha também. Mas a gente vai analisar agora posição por posição o que é que o Fortaleza tem. Fortaleza tem hoje 4 goleiros no seu elenco, né? É o João Ricardo, o Breno, o Magrão e o Santos. O Breno foi contratado recentemente e o Santos vive uma expectativa de ser negociado com o Atlético Paranaense ou com qualquer outro clube e deve deixar a equipe do Fortaleza buscando ter mais minutagem. Mas hoje o Fortaleza tem um goleiro muito bom, um goleiro forte, um goleiro que atende a expectativa, que é o João Ricardo, um goleiro que passa segurança, foi um dos melhores goleiros da temporada passada no futebol brasileiro. E tem o jovem Breno, um atleta que tem algumas valências muito interessantes, inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre a agilidade, a potência, a explosão que o Breno tem em situações de finalização próximas à baliza, né? Na lateral direita, eu acho que o Mancuso chegou para dar um pouco mais de consistência. O Tinga vem num declínio físico e técnico muito grande. E nesse início de temporada, na pré-temporada nos Estados Unidos, ficou muito nítido ainda essa questão física e técnica do Tinga. Talvez fosse possível buscar mais um lateral direito ou até mesmo subir alguém da base para encorpar o elenco nessa posição, mas o Eros Mancuso vem para dar essa sustentação. A defesa eu acho que é o setor que passou pelo maior upgrade, né? Vamos dizer assim. Você teve a inclusão do Mancha, né? A compra do Kusevich, a manutenção do Brits, a manutenção do Cardona, a manutenção do Tite, e veio o incremento do Gaston Ávila, que estava no Ajax, e também do Davi Luiz, né? O Davi Luiz, que é uma referência muito grande, jogador rodado, estava no Flamengo, campeoníssimo, é um atleta que chega para disputar posição ali no setor esquerdo e a expectativa é que seja titular, né? Um jogador que vinha atuando bem com frequência na equipe do Flamengo do Felipe Luiz, em alguns momentos saía ali ao longo dos 70, 75 minutos, mas é um atleta que empresta muita qualidade. Outro atleta que tem vídeo aqui também no canal do Jogo Direto, a gente analisou bastante o estilo de jogo do Davi Luiz e como ele deve encaixar. O Gaston Ávila é um atleta também outro que vai acirrar muito essa briga com o Davi Luiz se o Fortaleza utilizar uma linha de 4, né? Então a gente vê que está muito parelha a briga ali pelo aquele setor. O Tite teve uma queda física, o Cardona também passou a não atuar com certa regularidade, então teve momentos de muita dificuldade em construção, em rebatidas, em defender a grande área, oscilou muito o Cardona. E do lado direito é Brits, Kusevich, a briga muito grande com o Kusevich ali, levando um pouco de vantagem caso seja uma linha de 4. Né? No lado esquerdo, a entrada do Diogo Barbosa, eu acho que empresta um pouco mais de consistência, tanto ofensiva quanto defensiva, na equipe do Fortaleza. O Felipe Jonathan chegou, mas não conseguiu mostrar o seu futebol. É um atleta que nos últimos anos tem sofrido bastante. No Santos não conseguiu depois da saída do Sampaoli. Chegou até a ser emprestado ao CRB e também não conseguiu repetir um bom futebol. A expectativa era que no Fortaleza conseguisse resgatar a confiança e isso não aconteceu. Bruno Pacheco é um jogador regularíssimo, né? Um cara que tem uma consistência defensiva impressionante, um dos principais laterais esquerdos do país. Teve um declínio físico ali na reta final da Série A, chegou a comprometer um pouquinho ali
no lado esquerdo, mas é um atleta que tem um know-how, um atleta que tem serviços prestados ao Fortaleza e deve acirrar bastante a briga com o Diogo Barbosa, caso não seja negociado, né? No meio-campo a gente vai ver que tem a manutenção do Sacha e o incremento do Paul Fernandes, jogador que pode fazer essa função de 5 ali. Jogador que tem boa qualidade, principalmente na bola longa, para distribuir, para quebrar a primeira linha de pressão. É um atleta muito interessante nesse aspecto, né? O Paul Fernandes sempre gosta de trabalhar por trás da linha da bola, né? Sempre sendo jogador de apoio para que essa bola retorne. Tem também ali mais à frente o Zé Wellison, tem o Rossetto e o Pedro Augusto. Rossetto desponta como um jogador de mais controle e o Vojvoda tem utilizado isso bastante, né, no Rossetto, um jogador que gosta de trabalhar no entrelinha, facilita a saída de bola da equipe do Fortaleza, chega na frente também para buscar um passe e deixar o cara na cara do gol, até mesmo uma finalização em alguns momentos raros, mas que acontecem. O Pedro Augusto é um atleta que tem, principalmente ali na primeira parte da Sul-Americana do ano passado, conseguiu reeditar um bom futebol, mas depois acabou se perdendo. E o torcedor do Fortaleza tem uma rusga dele pela perda do pênalti. Então é um jogador que aos poucos vai perdendo um pouco de prestígio externamente, por mais que internamente ainda esteja prestigiado e renovado o contrato recentemente. O Zé Wellison vive ali uma montanha russa, né? Não sabe se vai para o Sport, se fica no Fortaleza. O Sport tem investido bastante. Mas é um jogador que o Vojvoda conta bastante porque é um jogador fisicamente muito completo, um jogador que cobre muito campo e evoluiu muito na questão do passe nas últimas temporadas, na bola longa principalmente, para encontrar os pontas, né? Um jogador que é muito consistente também no meio campo. Se você está gostando dessa análise, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a meta de 12 mil inscritos, que é muito importante para que a gente possa ampliar o nosso alcance e continuar debatendo futebol nordestino, falando sobre o Fortaleza e, claro, continuar trazendo conteúdos de grande relevância para vocês. No outro setor aí a gente já tem uma característica um pouco diferente, né? Você tem um Pochettino que muitas vezes jogou como meio atacante na última temporada. Você tem o Martinez que atualmente joga como terceiro homem de meio campo, né? Um jogador que tem uma capacidade de cair pelos lados, jogar pelos setores mais como um extremo, um falso ponta. E o Cauã Rodrigues que está defendendo a seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano. Jogador que inicialmente, ano passado, teve uma boa minutagem, mas depois perdeu espaço. Mas é um jogador que tem muito talento e a gente espera que possa ter mais minutos depois que retornar do Sul-Americano, né, com a seleção brasileira. Mas na frente eu acho que é o setor um pouco mais de incógnita da equipe do Fortaleza, né, principalmente pelo Caleb, um jogador que vem sofrendo bastante com as questões físicas, um atleta que tem muita dificuldade de conseguir atuar com a camisa do Leão do PC, mas que tem muito talento. Um jogador que tem uma capacidade cognitiva, uma capacidade técnica e de leitura de jogo muito avançada. E a gente espera que tenha condições físicas de poder voltar a desfrutar do seu futebol, né? Fazer com que Fortaleza e o torcedor desfrute bem do seu futebol. Tem o Kevin Andrade que também está no Sul-Americano, defendendo a seleção da Venezuela, a seleção Vinotinto, e o Luca Prior, né? Fez uma boa Copa São Paulo, um jogador que também foi integrado à equipe profissional e surge como um jogador para atuar ali nessa zona mais central. Na ponta esquerda você tem o Moisés e o Breno Lopes, a manutenção desses dois jogadores, com uma briga muito acirrada, a promessa é que continue isso. E tem o incremento do Dylan Borreiro, né? Jogador que estava atuando na MLS, já se destacou aqui no futebol brasileiro, já teve uma passagem pelo Atlético Mineiro, mas também não teve muitos minutos, sofreu com a lesão recentemente e a gente espera que chegue para também buscar o seu espaço nessa função. Pela ponta, a briga vai ser muito acirrada, principalmente ali com Moisés e com Breno Lopes. No lado direito, acho que é outro ponto de interrogação da equipe do Fortaleza, né? O Marinho, por mais que tenha alguns momentos brilhantes de participações e de influência, é um jogador muito inconstante. O Pikachu tem uma regularidade, mas não empresta a agudez, por exemplo, que o Vojvoda quer pelos lados do campo. Então, é um lado que poderia ter
um jogador com maior capacidade, né? O próprio Borreiro, o Dylan Borreiro, chegou a atuar em alguns momentos por esse setor, mas prefere, né? A gente vê que fica muito mais à vontade atuando pelo setor esquerdo, flutuando, como a gente já trouxe em vídeo aqui. Lá no comando de ataque, Lucero emprestando seus gols, jogador regularíssimo. E tem o Renato Kaiser. O Renato Kaiser foi trazido no meio da temporada passada, um jogador que tem um estilo físico muito forte, conseguiu fazer seus gols ali, numa competitividade grande com o Lucero. E a expectativa é que essa disputa continue acirrada. E agora tem sob olhares ali próximos do Cauê Canela, um atleta que vem fazendo muitos gols nas categorias de base do Fortaleza. Fez um excelente campeonato, tanto brasileiro da temporada passada também. Fez um bom início de Copa São Paulo e agora está aí integrado à equipe do Fortaleza. Jogador que é para ficar de olho. Fortaleza fez um investimento grande, agora adquirindo 50% dos seus direitos, e é um atleta que tem uma característica também que pode emprestar muita alternativa ao técnico Vojvoda. Com a linha de 4 a gente deve ter mais ou menos algo muito similar a isso, né? O João Ricardo no gol, acho que é indiscutível a titularidade. Você tem a entrada do Eros Mancuso, porque é um atleta que vem com mais consistência física e técnica do que o Tinga. E aí a gente vai começar a ter uma briga boa, muito interessante. Por exemplo, aqui Kusevich é um jogador que foi adquirido, porcentagem, um jogador que agora é do Fortaleza. Então a tendência é que seja titular, até pela temporada passada que fez. E aqui vem o Davi Luiz, né? Por toda a pompa que chega, por todo o seu histórico, jogando como um zagueiro pela esquerda. Mesmo sendo destro, ele tem uma capacidade de atuar muito pelo Flamengo jogando pela esquerda. Aí você tem o Bruno Pacheco, que defende melhor numa linha de 4. Mais à frente você tem o Paul Fernandes, que chega com um status muito grande e também com muita bola. Você tem o Rossetto, que fez uma boa temporada, então jogando aqui um jogador de controle no meio campo, que gosta de ocupar o entrelinha, também de facilitar a saída de bola da equipe. Você tem um Pochettino, que joga numa zona mais adiantada e que evoluiu bastante, sendo esse meio atacante, jogador que pisa a grande área, que faz a equipe andar para frente e concluir as jogadas. O Moisés é um cara que é muito forte num contra um, junto do Marinho, mesmo que o Marinho, como eu disse, oscila bastante, e é um atleta que mesmo assim ainda consegue emprestar boa qualidade ao setor direito. E aí o Lucero atuando mais avançado. Outras possibilidades jogando com linha de 4. E aí seria, por exemplo, a entrada do Diogo Barbosa, e aí você tem um cara de mais progressão, mais condução de bola, e que é muito mais equilibrado entre ataque e defesa, né? Corre bem para frente e para trás o Diogo Barbosa. Você poderia ter a entrada aqui do Brits na vaga do e também a entrada do Gaston Ávila na vaga do Davi Luiz. Então poderia ser uma composição defensiva da equipe do Fortaleza. No meio-campo também existem várias possibilidades que a gente pode utilizar. Por exemplo, aqui a gente vai ter uma mexida muito, muito interessante, que seria a saída do Rossetto e a entrada do Zé Wellison. E aí o Zé Wellison entrando daria mais consistência física, e aí você poderia ter uma possibilidade de ter o Caleb, né? Se o Caleb fisicamente estiver bem, você tem um jogador com uma capacidade técnica de tomada de decisão muito forte dentro da sua equipe. E aqui no lado você poderia ter outra alternativa. Ao invés de trabalhar com o Marinho, você deslocar o Moisés para o setor direito e colocar o Breno Lopes para fazer a ponta esquerda. Então poderia ser outra possibilidade, né? Além de que a gente pode ver aqui, saída do Paul Fernandes para a entrada de um jogador que é um pouco contestado pelo torcedor, né? Que é o Pedro Augusto. É um jogador que consegue fazer essa função de 5, consegue fazer essa função de 8, mas não tem um prestígio externo. Por mais que internamente tenha esse prestígio, e foi renovado o seu contrato recentemente. Outra alternativa seria, por exemplo, a entrada do Martínez, Emmanuel Martínez, na função aqui de terceiro homem de meio campo, né? Caiu tudo aqui, de terceiro homem de meio campo, e aí você poderia dispensar um pouco o Zé Wellison e tentar o retorno do Paul Fernandes. Você teria a entrada, por exemplo, também do Rossetto, e aí você ficaria com o meio campo bem equilibrado, num 4-2-3-1, e talvez, se você precisar de um meio-campista
que busque mais o jogo associativo, que simule um falso ponta, talvez a entrada do Pikachu pelo setor direito aqui, para dar um pouco mais de recomposição, um pouco mais de jogo combinado. Se você quiser mudar a característica do seu 9, a entrada do Kaiser pode ser uma alternativa, um jogador que briga bastante ali com os zagueiros, disputa muito, não tem um refino técnico tão forte como o Lucero na questão do pivô, na questão da finalização, mas é um jogador que fez seus gols na reta final da Série A, disputando ali com o Lucero. Então poderia ser outra alternativa, jogando aí com linha de 4. Mas também a gente poderia ter uma linha de 5 ou jogar com 3 zagueiros, que o torcedor do Fortaleza está muito curioso, né? Porque você agora, como a gente viu, o elenco do Fortaleza do meio campo para trás tem muitas possibilidades. E a chegada do Davi Luiz abre essa possibilidade, né? Inicialmente a gente pode ver que talvez o Davi Luiz jogando pelo setor esquerdo, o Brits jogando aqui pelo setor direito, e você teria o Kusevich mais centralizado, e aí o Diogo Barbosa e o Eros Mancuso tomando conta do corredor, você tendo dois meio-campistas bem técnicos e com boa capacidade de cobertura de campo, como é o Paul Fernandes e o Rossetto, e aqui na frente, que eu acho que parte na frente, né, com perdão da redundância, seria a entrada do Pochettino, né, o Pochettino que vem com muita regularidade jogando nessa função. E aí você poderia ter Moisés e Renato Kaiser atuando aqui nesse setor. Então você teria aqui um 3-4-1-2 com o Moisés e o Lucero, o Moisés e o Lucero à frente, o Pochettino jogando como esse enganche, né, esse meio atacante, como os argentinos gostam de atuar ali por trás dos dois atacantes, tentando alimentar. É uma possibilidade. Outra possibilidade, você teria aqui o Kusevich jogando pela direita, você sai com o Brits, e aí você traz o Gaston Ávila para jogar pela esquerda, centraliza mais o Davi Luiz, e aí você mantém os dois laterais de muito corredor, que são o Eros Mancuso e também o Diogo Barbosa, e você aqui pode fazer algumas mudanças. Se você sai com o Pochettino para a entrada, por exemplo, do Caleb, você tendo esse cara com refino técnico, talvez seria necessário a entrada de um Zé Wellison para equilibrar mais o meio-campo, para que você desse mais liberdade ao Caleb, você desse mais liberdade, por exemplo, ao Kevin Andrade, que também joga numa faixa de campo muito interessante e fisicamente não tem tanta a obrigação de voltar, então poderia ser uma alternativa você fazer essa composição de meio e, por exemplo, a entrada aqui do Breno Lopes fazendo dupla com o Lucero, ou até mesmo a entrada do Marinho para fazer uma dupla com o Lucero, também seriam alternativas, né? Jogar nesse 3-4-1-2 fazendo duplas, ou em outro cenário, você abdicando aqui de ter um jogador com mais capacidade cerebral, e aí você passando a ter atletas com maior capacidade de individual, né? Você tendo aqui, por exemplo, um Moisés jogando pelo setor esquerdo, junto do Lucero e do Marinho, então você jogaria num 3-4-3, ou até mesmo deslocando o Moisés para jogar pela direita e você colocando o Breno Lopes para jogar pela esquerda, você também atuando nesse 3-4-3 e jogando bem equilibrado aqui com o meio campista ou com o Zé Wellison, ou você passando a ter um Rossetto para ter mais qualidade no passe, um jogador que consegue flutuar bastante, consegue ter um refino, um controle de bola muito interessante. Outra possibilidade aqui ainda seria a escalação do Pochettino, jogando como esse jogador, e aí o Pochettino em alguns momentos ocupando essa faixa, você fazendo algumas variações com o Davi Luiz subindo um pouco mais, que é uma característica do Davi Luiz, e aí depois você passava a ter mais ou menos aqui como se fosse uma linha de 4, então são alternativas que o Vojvoda passa a ter a partir do momento que tem esses jogadores dentro do seu corpo diretivo, né? E aí, torcedor do Leão do PC, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a meta de 12 mil inscritos e claro, comenta aqui qual seria a sua escalação preferida para que o Fortaleza iniciasse essa temporada.